Alô, amigos, um abraço a todos que nos assistem, nos ouvem, em mais um programa da Pompenfar, aqui no canal 14, TV Cidade. A Pompenfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha. É um programa que a gente busca orientar a todos os aposentados, os idosos e, de uma forma geral, a todos, porque isso é abrangente. Por isso que nós temos feito programas diferenciados e vai continuar assim até o fim do ano, para bem-estar de todos que assistem os programas aqui na TV Cidade. Mas antes de apresentar os convidados de hoje, eu quero aproveitar para dar uma informação, não é uma resposta, uma informação, porque estão nos assistindo pelos aplicativos em São Gabriel. De lá foi que eu recebi um telefonema me questionando por que eu dei uma resposta ao jornalista Leandro Adamati aqui na televisão TV Cidade, quando ele perguntou se eu era a favor ou contra a reforma da Previdência. Respondi naquela oportunidade, retifico e confirmo. Contra a fórmula como está sendo trabalhada ou vinha sendo trabalhada, mas totalmente a favor que se faça uma reforma da Previdência urgente. Ele não viu a segunda parte. Meu amigo Ricardo Azevedo, seu Ricardo Azevedo, aí em São Gabriel, terra dos marechais. Um dia eu vou a São Gabriel, vou procurar o amigo, quem sabe a gente pode esquentar uma ovelha. Então não sou contra a reforma da Previdência de forma alguma, muito pelo contrário, totalmente a favor. Sou contra das manobras que vinham sendo feitas e foram feitas para esvaziar a reforma, para que ela se torne uma reforma positiva que venha dar benefício a todos. Cortar benefícios de quem ganha muito para poder logo ali adiante, para os que estão ganhando pouco, continuar recebendo. Está claro, meu amigo Ricardo Azevedo, aí em São Gabriel? Obrigado pela sintonia e continue nos ouvindo. Nós assistindo através do aplicativo, que me deixou muito feliz e satisfeito, porque é a segunda mensagem que eu recebo, uma vindo de Florianópolis, também, ao contrário, me cumprimentando pela entrevista, porque ele escutou na íntegra e tinha entendido. Tudo explicado? Muito bem, nós vamos falar no dia de hoje num assunto muito importante a todos nós, seja aposentados, seja idosos ou não, os que têm que fazer declaração de imposto de renda, que logo está chegando. Por isso eu procurei trazer no dia de hoje o Cláudio e a Zélia Amaral para explicar o que é necessário, providências que já se pode estar tomando para quando chegar no momento estar com tudo em mãos e fazer uma declaração correta, certa, para não ter problema logo ali adiante. Cláudio, prazer tê-lo com a gente. Prazer, Raimundo. Satisfação muito grande estar aqui na TV Cidade. Saúdo a todos os telespectadores, né, que vão nos acompanhar, e agradeço a oportunidade de vir aqui na TV Cidade falar sobre esse assunto tão importante para os aposentados e para as pessoas em geral. Muito bem. Célia, da mesma forma, que prazer tê-la aqui, e vamos conversar e explicar aos nossos assistentes, principalmente os nossos idosos, porque tem informações preciosas para pessoas idosas, nós aposentados, que durante o programa vocês vão entender. Célia, bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Saúdo também a todos os telespectadores da TV. Estamos aqui então para esclarecer algumas dúvidas. Uma dúvida, não é dúvida, digamos assim, uma orientação. Quais os principais providências que todos nós devemos tomar a partir agora desse mês, para quando chegar no momento da declaração ter tudo pronto, tudo em mãos? O que é necessário? Bom, então assim, é uma série de informes, documentos que precisam ser providenciados. Agora, no decorrer do mês de fevereiro, as empresas, né, e o INSS e os bancos também
por lei, eles têm que mandar o informativo, né, de rendimentos, aposentadoria, o que rendeu poupança, aplicação financeira para o contribuinte. Caso o contribuinte não receba, ele tem várias, no INSS ele pode entrar no site e verificar o seu informe de rendimentos, ir até o banco e pedir. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado também é aluguéis. As pessoas acabam sempre esquecendo de lançar o valor do aluguel e acaba que a declaração vai para a malha fina. Então, o que recebeu? Aposentadoria, principalmente, né, mais direcionado às pessoas de idade. Aposentadoria, aluguéis, são os principais rendimentos, né? O extrato bancário e o que gastou durante o ano também, já ir providenciando. Então, se paga a Unimed, então providenciar o extrato da Unimed. Se teve despesa de dentista, de médico, então ir juntando as notinhas, os recibos, fisioterapia, toda essa parte, né, de saúde principalmente, e o plano de saúde. Olha, isso me deu uma dica para ficar bem simples, para que o senhor e a senhora que nos assistem entenderem bem. Eu vou pegar um item simples, quando ela falou aluguel. Depois tem o médico, tem o dentista, tem a farmácia, assim por diante. Se eu estiver pagando um aluguel e declarar o aluguel, que paguei o aluguel com o recibo, e o locatário não declarar que recebeu o aluguel, ele pode cair no pente fino? Na malha fina. Na malha fina? Que é o pente fino. Isso, exatamente, malha fina. Está sujeito. Sim. Mesma forma acontece se vai no consultório médico, que faz um procedimento, ou uma cirurgia, ou qualquer uma, e que tem que pagar, ele solicita um recibo e depois ele apresenta na hora da declaração, e isso está sujeito em abatimento no imposto de renda do declarante, é isso? Isso, então... Agora tem um detalhe, se o médico lá não declarar, o dentista não declarar, a malha fina... o médico ou o dentista vai cair na malha fina. A malha fina vai pegar quem não fornece o recibo. Exato. Isso é importante, então, o senhor vai ficar muito bem atento. Se vão tentar fazer uso do benefício do desconto na hora do imposto de renda, tem direito um recibo médico, recibo de aluguel, até mesmo de farmácias, né? Não, farmácia não tem previsão legal ainda. Prestador de serviço. Pessoa física. Isso, prestador de pessoa serviço. Física, dentista, médico, advogado. Advogado tem que lançar na declaração, mas não dá direito à redução de imposto, a não ser em reclamatórias trabalhistas. Olha só como é bom esquecer. Então, o médico e dentista tem direito a... Sim, médico, dentista, fisioterapeuta. Pode deduzir do imposto de renda o que é pago. Quer dizer, deduz da base de cálculo do cálculo do imposto, né? Então, prestando bem atenção, né? O senhor, a senhora que vão fazer a declaração, se tiverem alguma dúvida, não entenderam perfeitamente bem, tranquilamente poderão chegar até o escritório da Popefar, e lá os nossos funcionários vão atendê-lo com maior presteza, e se eles não tiverem condições de explicar na hora realmente o que é, não tem problema nenhum. Eles vão fazer o contato com a Célia e com o Cláudio e vão dar a verdadeira explicação como é que deve proceder. Correto? Então não vai ter problema nenhum. E esse problema da malha fina, ela vem sendo de forma gradativa, sendo mais aperfeiçoada. E estão buscando a todos. Então vamos estar atentos. Quem tem benefício, busque seu benefício. E tem que pagar para contribuir, que pague também para que o benefício seja correto. Cláudio, uma questão que também cai muito bem, a Zélia falou, mas você recebia, o servidor público sempre recebia o contra-cheque, hoje não manda mais. Economia, sei lá, não vem mais. Mas também vinha a declaração informativa do imposto de renda dos ministérios a todos os servidores. Se esse servidor não receber essa informação do imposto de renda, o que ele deve fazer? Ele tem que solicitar para o ente que paga para ele, solicitar esse comprovante, ou se ele tiver os dados corretos, ele faz uma senha e entra pela internet dentro do ministério, que for, por exemplo, Raimundo. E daí
para buscar esse comprovante para poder fazer a declaração, para que faça a declaração correta. Porque se não tiver esse comprovante exato do que foi recebido, se teve retido, todos os detalhes, aí fica um pouco mais difícil para que você consiga fazer a declaração. E tendo tudo isso, Raimundo, daí fica muito mais fácil. Isso é importante também, porque normalmente os ministérios mandavam sempre, não se sabe, eu não tenho certeza que pertence ao Ministério dos Transportes, eu recebia, cortaram o cheque, mas vinha aquela informação do imposto de renda, embora, agora tem um outro detalhe, nós vamos entrar para esclarecer bem a senhora, o senhor, que querem ficar fora e isentos da declaração do imposto de renda. É possível, sim. Principalmente nós aposentados, assalariados, com dinheiro fixo que vem da fonte de renda dos nossos ministérios, nós temos meios, sim. Existem meios legais que todos podem ficar isentos da declaração do imposto de renda. Quais seriam esses caminhos, Zélia? Na verdade, não seria bem isento da declaração, e sim isento do pagamento do imposto. Tá? Então, assim, são situações específicas em que a pessoa pode ficar isenta de pagar o imposto de renda, mesmo que o seu rendimento seja superior à tabela de isenção. Então, são doenças específicas, tá? Tem AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Parkinson, esclerose múltipla. É uma lista, né, de doenças, especificamente essas doenças, tá? Então pode ficar isento do pagamento de imposto de renda. O que a pessoa tem que fazer? Isso para quem recebe, então, esse benefício do INSS, tá? Por alguma dessas doenças. O que ela tem que fazer? Ela tem que ir até o INSS e agendar um laudo médico, tá? Onde o médico vai atestar essa doença específica e a data em que iniciou essa doença. Depois que ela tem esse laudo médico, ela vai ter que juntar uma série de documentos pessoais dela, todos os exames, internações, tudo, né? Montar um dossiê, preencher alguns formulários, ir na Receita Federal, tá? E a Receita Federal encaminhar isso, e a Receita Federal tem 30 dias para responder se isenta ou não essa pessoa, tá? Então, essa é a situação. Então, isso também não isenta ela de fazer a entrega da declaração de imposto de renda, mas isenta ela do pagamento do imposto de renda. Então, daí, o que acontece? Então, esses rendimentos passam a ser isentos de imposto de renda. Isento, deixa de pagar aquele imposto. O imposto, Bom, agora para esclarecer, que aí é um caso pessoal, até bom esclarecer, que muitos poderão também ter essa dúvida. Eu, quando fiz minha cirurgia, coloquei meu ponto de safena, eu descobri que podia fazer isso. Eu descobri e peguei um laudo médico e fiz o pedido e encaminhei diretamente para o Ministério. Sim, que o senhor recebe do Ministério. Ministério do né? Transporte. Encaminhei diretamente para lá e eu recebi a resposta, que estava isento desse imposto. E a partir daí, eu não fiz mais declaração nenhuma, já faz mais ou menos 20 anos. E nunca houve uma cobrança. Eu não sei se as pessoas do INSS é o mesmo procedimento. Eles vão apresentar um laudo médico dessas doenças que se enquadram, ele deixa de pagar, principalmente a pessoa idosa, o aposentado, que vive do salário, aquele salário que vem, que é curtinho, e não aumenta. Como é que eles devem fazer? Ela explicou muito bem. Um laudo, e quantos, hein? Quantas pessoas idosas tem e ficam fazendo declaração, às vezes, podendo ficar isento. Se tem que fazer declaração através do INSS, ou façam, mas não vão pagar nada de imposto. É isso mesmo? Isso, exato. Então ficam isentos do pagamento de imposto, mas se eles se enquadram nas outras obrigações, né, que existe uma série de obrigações para fazer a declaração de imposto de renda, eles têm que fazer a declaração. Tem que apresentar a declaração de imposto de renda, mesmo tendo esses rendimentos isentos. Até que idade, Cláudia? A Célia que sabe? Na verdade, não existe uma idade em que a pessoa esteja isenta de fazer a declaração. Tá? O que vai determinar isso é o valor dos rendimentos que ela tem no decorrer do ano, o valor dos bens.
tem uma lista em que a pessoa vai vendo e vai vendo em qual desses itens ela se encaixa. Se ela não recebeu, né, que nem agora para esse ano, é 28.559,70 o mínimo de rendimentos tributáveis para ela fazer a declaração. Se ela não se encaixa nesse valor, pode ser que ela se encaixe em algum outro. Se ela, por exemplo, é isenta do imposto de renda por ter uma moléstia grave, e esse valor é superior a 40 mil, ela já está enquadrada neste item para fazer a declaração de imposto de renda, né? E daí não tem idade limite para fazer. Assim como também, se ela tem bens, patrimônio superior a 300 mil reais, independente do valor que ela recebe, também está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Então, são vários itens que ela tem que analisar para ver se enquadra ou não para fazer a declaração. E dentro desse valor aí, Raimundo, dos 300 mil do patrimônio, o que entra dentro disso aí? Entra veículos, por exemplo, motos, terrenos, apartamentos, casas, se tiver, né, Zélia? Saldo bancário. Principalmente saldo bancário, que o pessoal tem às vezes na poupança, no dinheiro, e não quer declarar. Não quero declarar. Não tem problema declarar por ter isso ali. Não é por causa daquilo ali que vai pagar o imposto de renda. Pode ser declarado com toda tranquilidade, Raimundo. É importante o pessoal estar atento, porque nos últimos anos a malha fina está sendo aprimorado cada vez mais, exatamente porque havia muitos desvios nas funções, o que deve ser feito. Por isso é importante. Existe um caso importante na questão de heranças também. E a Zélia pode dar uma palhinha a respeito também de heranças ali, né, Zélia? Então, assim, quando é feita uma transferência de propriedade, então tem algumas coisas a se cuidar. Basicamente, então, assim, vamos dizer assim, a pessoa dá em usufruto ou faz direto, né, faz uma doação para os filhos, né? O que acontece nesses valores? Quando é doação, eles vão pagar o imposto de doação. Mas na hora de dar baixa nesse bem, da declaração da pessoa que era proprietária e passar para o outro, tem que ter um certo cuidado, questão de valores, tá? Isso seria no caso da transferência? Transferência de propriedade, isso. Então, quando faz a doação, né? Tá certo. Então, o pai doou todas as terras para o filho, né? Para o filho cuidar dele, mas doou tudo, já fez uma escritura definitiva de doação. Na hora que ele vai fazer essa escritura, ele vai pagar o imposto de doação normal. Mas na hora que vamos dizer que essa pessoa esteja obrigada a fazer declaração de imposto de renda, que todo esse patrimônio ultrapassava os 300 mil reais, ele vai ter que dar baixa na declaração dele, né, desses bens, porque ele transferiu. E vai ter que dar entrada para quem recebeu. Então tem que ter um cuidado se não tem ganho de capital na hora de fazer essa transferência. Porque se lá na declaração dele, por exemplo, estava por 20 mil reais e vai fazer a transferência para o outro por 100 mil, pode haver ganho de capital. O que é isso? É a diferença do valor quando ele adquiriu para o valor que ele transferiu. Pode ter um ganho ali de capital, que é o que é isso? É o que tem de valor excedente a valorização que teve nesse período. E sobre essa diferença paga 15% de imposto, que se chama imposto sobre ganho de capital. Isso tem acontecido muito. Bastante. Uma pessoa pegar, supervalorizar ou diminuir o valor para diminuir nos impostos, coisa parecida, mas depois esse cruzamento de informações vai aparecer. E os danos complicam. Portanto, procuram fazer de forma correta. Até no passado era fácil fazer essa bula, esse drible, porque ninguém ia atrás. É que não existiam tantos informativos quanto existem hoje. Né? Hoje as imobiliárias, o cartório, eles precisam entregar de MOB, que é um informativo que é de toda a movimentação imobiliária. Então a Receita Federal já sabe, né, que tal pessoa transferiu para outra, né, um bem, um valor, ou comprou ou vendeu. Então na hora que vai fechar a declaração, ela já tem a informação. Então a malha fina está muito mais fácil de cair na malha fina. Esse problema, Cláudio, quando a pessoa recebe uma herança e vai declarar e se omite, ou faz com valor menor, às vezes,
Consequências sérias, né? Sérias, porque quando a Receita pega, vai tributar tudo e, além do mais, existem multas em cima, né? Em cima desse valor que deixou de ser declarado. O que é? Omissão de receita. E aí eles podem aplicar multa, dependendo da situação, até de 150%, né? Dependendo se for reincidente, né? Então tem que cuidar muito bem aquilo que está fazendo para que não caia na malha fina e faça correto. Outra coisa também que tinha sido comentada ali, que a Zélia falou no DIMOB, tem, né, Zélia, dos médicos a DMED, né? A DMED, que eles também têm que entregar sobre aquilo que foi pago, eles têm que informar também. Daí, se a pessoa informa e ele não informa lá, aí vai dar esse problema. Então, é a mesma coisa a respeito de toda e qualquer atividade que faça, qualquer negócio que faça, né, Raimundo, que não seja bem declarado. O cruzamento, né? O cruzamento das informações. O cruzamento de informações está sendo feito de forma rígida agora, né? Parece que aprimoraram o sistema. Cada vez mais rígido. Agora continua, quer dizer, já continua, já estava bastante, né? Mas agora, acho que a partir desse ano, o ano que vem, no próximo, no máximo no próximo, isso aí não vai ter como fazer como o jeitinho brasileiro, ou querer escapar da tributação, não vai ter como. Deve-se a tudo isso, Zélia, a tecnologia? Sim, tudo. A Receita Federal, ela tem um sistema que, pelo que se sabe, só tem aqui e nos Estados Unidos um computador do tamanho que a Receita Federal tem aqui, só tem nos Estados Unidos. Então, eles recebem todas essas informações que os escritórios de contabilidade informam, né, as empresas, os escritórios de contabilidade, né, vão passando mês a mês informações. Quanto que pagou de salário para o funcionário, o INSS, quanto que pagou de benefício para, né, pro aposentado, para o pensionista, a imobiliária, quanto foi vendido, para quem, e assim sucessivamente. Aí chega no fim do ano, né, a Receita Federal já tem todas essas informações lá. Quando vai a declaração da pessoa, ela só tem que cruzar as informações. Então, ela está muito bem abastecida de informações. Quem está isento, desculpe, quem está isento do imposto e comprar um automóvel, ele está sujeito de estar no cruzamento? Sim, se ele compra qualquer bem no negócio que ele fizer, ele já está sujeito a ter o cruzamento e a Receita saber. Por quê? Porque lá no Detran vai ser informado que ele comprou esse veículo. Se ele não declara, o governo já está sabendo, né? Então tem que cuidar na hora que vende também, que o pessoal tem os veículos e tem um valor depreciado e vende por um valor mais alto. Ali também, né, Zélia? Ali também existe o ganho no capital, que tem que ser feito o cálculo e é pago também tributo a respeito disso aí, Raimundo. Bom, uma curiosidade, se a pessoa fica 30 anos fazendo economia em cima do salário que ele deixa de pagar um imposto, e ele junta esse dinheiro com muito sacrifício, ele olha, poxa, eu tenho todo esse dinheiro, vou comprar um automóvel aí, nem se for de segunda mão, aí vai dar para comprar à vista. Vai lá e compra o auto com aquela economia que ele fez em cima do dinheiro que ele não precisou declarar. Vai ter que declarar igual também? Porque ele tem que cuidar o seguinte, se ele tem esse valor guardado lá há muito tempo e ultrapassou o patrimônio dele de 300 mil, ele já está obrigado a fazer a declaração. Então, aquilo que ele veio acumulando, se ele ganhava pouco, né? Mas conseguiu acumular, guardar esse dinheiro aí, e tem como comprovar da onde veio, aí, Raimundo, até ele consegue tranquilo. Comprovar através dos pagamentos, dos extratos, né? Isso. Ele vem recebendo e coloca na poupança. Exatamente. Todo mês eu ganho 950, eu vou dar 300 na poupança. Chega depois de 30 anos, tem um dinheiro, e embora ele faça todo esse sacrifício, ele vai ter que justificar depois também. Ele justifica daí. Poxa, eu acho uma maldade, sinceramente. Não, é que neste caso, assim, se ele foi guardando na poupança, ele tem lá no extrato o valor. Então, ele já tem esse dinheiro comprovado. Para ele não é assim, não tem nenhum problema perante a Receita Federal. Não tem. Não tem, porque ele tem aquele valor lá na conta, e assim, ele tem, por exemplo, 50 mil lá na conta guardado em todos esses anos. Aí o carro custa 30. Vai ter um saque de 30 mil, onde vai ser feito o pagamento do carro. Então, mesmo que ele tenha que fazer declaração e tudo, não vai ter nenhum problema em justificar o valor, porque ele já tem aquele valor justificado.
ano a ano ele foi aumentando. Então, não tem nenhum problema em malha fina ou nada desse tipo. É o simples fato de ter que, dependendo do valor, né, do patrimônio dele, ter que declarar. Mas se ele tem ele comprovado, né, no decorrer de todos esses anos, não tem nenhum problema. Pode ficar bem tranquilo. Porque é interessante, porque é em cima de salários, né? Exatamente. O nosso país faz imposto de renda em cima de salário, de gente assalariados, viu? Então, eles vão ter que pagar, porque uma verdade não deixa de ser real. Ele pagou o imposto de renda, é restituído no fim do ano, né? Mas ele não vai receber tudo que descontou, ele vai receber uma parte fica polhão, né? Cada caso é um caso, né? Então, dependendo do valor que ele recebeu no decorrer do ano, né? Então, se ele consegue, se ele tem documentos, né, que possa abater todo o valor, ele até consegue restituir todo. Mas, na grande maioria, uma parte fica assim. Quando, às vezes, não tem que complementar. Principalmente se a pessoa tem mais que uma fonte de renda. Que às vezes ela tem duas fontes de renda, né? O salário e um aluguel, ou o salário e a aposentadoria, o que acontece muito ultimamente. O pessoal se aposenta e continua trabalhando de novo. Então, tem a aposentadoria e o salário. Muitas vezes, em nenhum dos dois tem retenção de imposto de renda, porque o valor separado, né, não atinge. Mas na hora que vai fazer a declaração, vai somar as duas rendas. E aí vai pegar imposto de renda. Aí ele não descontou nada no decorrer do ano e vai acabar tendo que pagar imposto de renda, porque o valor somado das duas ultrapassa o limite de isenção. Dá uma palhinha a respeito das declarações, a simplificada e a completa. Sim. Existem duas formas de fazer a declaração de imposto de renda, então. A simplificada e a completa. A completa é onde é colocado tudo que a pessoa gastou no decorrer do ano, tá? Plano de saúde, dentista, médico, hospital, exame, tudo que é permitido como dedução. E tem a simplificada, que então é deduzido automaticamente 20% do que ele teve de rendimento, sem nenhuma comprovação. Na hora de fazer a declaração, sempre se compara as duas, qual é a mais vantajosa. Tá certo. Olha, muitas, eu tenho certeza, se houvesse um canal aberto de pergunta, muitas perguntas viriam, mas fica o convite a todos que assistiram o programa, que tem alguma dúvida, ou ficado alguma dúvida, que queira esclarecer qualquer problema atinente a esse problema que falamos hoje, só chegar lá nos escritórios da Pompefar, na Galeria Farroupilha, e fala com os nossos funcionários que lá estão, e se eles tiverem alguma dúvida, com certeza vão recorrer, pedir socorro para a Zélia e para o Cláudio, e o senhor e a senhora terão a resposta que precisam. A Zélia e o Cláudio do nosso escritório executivo estão aqui no dia de hoje. Agradecemos a presença dos dois. Cláudio, muito obrigado pela presença. E esperamos contar assim, tão logo volte, tenha as informações para a declaração de imposto de renda, para a gente vir aqui e dar uma orientação segura de como proceder. Tá bom, Zélia? Muito obrigado pela presença também. Obrigada. Senhor e a senhora que nos assistiu nesse programa no dia de hoje, fique com a gente. No próximo programa nós vamos tratar de outro assunto que diz respeito ao senhor, à senhora, a todos que nos assistem, sempre aqui no canal 14 TV Cidade. Um abraço, até o próximo.